Olá, pessoal, boa tarde. Estamos prosseguindo na nossa quarta unidade, na quarta unidade que versa sobre as rotinas práticas de aplicação do direito previdenciário. Na última gravação, no último vídeo, eu falei um pouco sobre a tramitação administrativa percebida ao longo e no curso do processo administrativo previdenciário, com as etapas do procedimento, com o rito, com o ritual, com a sequência de atos que permeiam esse procedimento. E agora a gente já se encaminhando para o final dos vídeos e para o final das gravações, a gente vai falar sobre algumas questões que eu considero importantes, crucialmente, essencialmente relevantes para a prática, né? A expertise, para dar um perfil, uma pegada prática no contencioso judicial previdenciário. Pois bem, não é surpresa para vocês a informação de que o INSS é a entidade, a instituição mais demandada do Brasil. Isso é um dado estatístico, oficial, apurado e divulgado farta e amplamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, os dados oficiais do CNJ, que coleta estatísticas de todos os tribunais, Brasil inteiro, tribunais estaduais, federais, eleitorais, tudo. Então, em termos numéricos, em termos quantitativos, a instituição mais demandada do Brasil é o INSS. A gente tem que tentar entender o porquê. Por que existem tantas demandas judiciais que envolvem o INSS? Bom, primeiro, o INSS mantém relações jurídicas com muita gente. Muita gente. Perceba. Vamos exemplificar, sem medo e sem rebuço de dar nomes. O Banco Itaú. O Banco Itaú é muito demandado? É muito demandado. Mas nem todos os brasileiros são correntistas ou clientes do Banco Itaú. Bradesco. Eu, por exemplo, sou do Banco do Brasil. Tem gente que é do Santander. Tem gente que é da Caixa Econômica. As concessionárias de serviços públicos são muito demandadas. São. Poxa, eu mesmo já tive demanda judicial contra a concessionária de serviço público de fornecimento de energia aqui no Rio de Janeiro. Só que ele é do Rio de Janeiro. E não é a mesma empresa que fornece energia elétrica no Rio Grande do Sul, nem no Amapá, nem em Roraima. Então, até por questões geográficas, essas empresas têm uma atuação localizada. Por que o INSS é tão demandado? Porque, repito, ele mantém relações jurídicas com muita gente. Primeiro, todos os trabalhadores brasileiros são filiados obrigatoriamente ao regime geral, salvo os que são trabalhadores na condição de ocupante de cargo efetivo e vinculados a um regime próprio. Do contrário, todo trabalhador brasileiro é filiado ao regime geral de previdência social. Logo, existe uma relação jurídica ali que envolve o INSS, no plano da cobertura previdenciária. São cerca de 40 milhões de pessoas que já são aposentadas e pensionistas. Esses dados estão no Anuário Estatístico da Previdência Social. Também está disponível na internet. Se você der um Google, você pega. Anuário Estatístico da Previdência Social 2019. Vai ver os dados lá. Quantas aposentadorias estão ativas, quantos benefícios de pensão por morte, quantos benefícios por estado, por espécie. Enfim, é bem legal a estatística para quem tiver essa curiosidade. E aí, o que isso provoca em termos práticos? Bom, se é uma entidade com muitas relações jurídicas, naturalmente surgirão muitos conflitos. Conflitos de interesses, conflitos de interpretação das normas, conflito de elucidação de fatos, de caracterização
de fatos. Enfim, os conflitos acontecem, os conflitos fazem parte da vida social. Então, tem muita gente que tripudia, ou faz chacota, ou, sabe, deprecia demasiadamente ou excessivamente o INSS por conta dessa estatística. Eu tendo a dizer que muito dificilmente poderia ser diferente essa estatística. Como é que você vai, né, cogitar uma entidade federal com tantas relações jurídicas, com tanta gente, trabalhadores ativos, trabalhadores inativos, dependentes desses trabalhadores? Como é que você vai estimar ou subestimar essa quantidade de potenciais conflitos? Então, fato é que o INSS é a entidade mais demandada do Brasil e isso tem alguns efeitos colaterais, algumas consequências das quais a gente já conversou, especialmente nas primeiras aulas. Primeiro, isso propicia um campo de trabalho para os advogados previdenciaristas muito expressivo, muito expressivo. É um mercado de trabalho tão grande, tão promissor, tão cheio de oferta de possibilidades, quanto a advocacia consumerista, né? Com o volume de demandas, o volume de clientes, a, a rodagem de clientela é tão grande quanto a de um advogado especialista em demandas de consumidor, de defesa do consumidor. Eu acho que eu não estou falando não estou cometendo nenhum exagero nessa minha afirmação. Então, esse é um primeiro dado. A advocacia previdenciária ela tem um potencial muito fértil de oportunidade, de trabalho, de clientela, etc. Outro ponto importante é que esse volume excessivo de demandas, esse volume expressivo, vou tirar o excessivo, esse volume tão expressivo de demandas gera uma outra espécie, uma outra sorte de efeitos colaterais. E aí a gente tem que ter um pouco de espírito crítico para entender e armazenar essa informação. Por vezes, esse volume excessivo, esse volume tão expressivo de demandas judiciais provoca certos abusos. Abusos de que tipo? Abusos no exercício da ação judicial pelos segurados e seus advogados. Por vezes, um certo abuso na defesa judicial por parte do INSS. E de alguma maneira, eu sinto isso na minha experiência na procuradoria. Certas demandas, elas são retardadas, elas são adiadas, o desfecho, a solução, ela é lenta e muito além do que poderia ou deveria ser. A gente ainda tem um potencial enorme de evolução para falar de conciliações judiciais e extrajudiciais envolvendo o INSS, redução de demandas, redução de recorribilidade. Embora também eu não concorde com aquela afirmação de que a Fazenda Pública é sempre o vilão do processo que recorre de tudo. Não é mais assim. Já foi-se o tempo, não é mais assim, mas ainda tem uma grande estrada de evolução nessa história toda. E existe também, e aí é uma terceira crítica possível, existe também um certo abuso ou uma certa inconveniência ou impropriedade técnica dos tribunais na análise do direito previdenciário em termos práticos. A nossa jurisprudência previdenciária, ela, historicamente, eu diria que quase culturalmente, se a gente puder falar numa cultura forense ou cultura jurisdicional, ela é tradicionalmente inclinada a uma defesa, sabe, irredutível da miserabilidade ou da hipossuficiência dos segurados. E isso se faz, muitas vezes, em prejuízo da estrutura
técnica, da estrutura normativa, do regramento técnico-científico que a Previdência Social tem e precisa ter. Porque a Previdência Social, vocês já estão fartos de saber, ela opera segundo uma dinâmica e uma necessidade de equilíbrio. E do equilíbrio normativo decorre o equilíbrio atuarial, financeiro, econômico, as projeções para o hoje e para o amanhã, e a própria rigidez do sistema, a sustentabilidade do sistema depende disso. Então, assim, eu costumo... É só para ilustrar, não é nenhuma crítica ao tribunal. Afinal de contas, ali tem desembargadores fantásticos, formidáveis, detentores do melhor conhecimento jurídico. Enfim, não me cabe fazer nenhum juízo de valor sobre um tribunal, especialmente um tribunal federal. Mas é um dado só exemplificativo. Aqui no Rio de Janeiro, aqui na segunda região, que envolve Rio e Espírito Santo, a gente tem 2 turmas especializadas em matéria previdenciária no Tribunal Regional Federal, aqui da segunda região. E aí veja, Igor, então que bom, né? São turmas especializadas em matéria previdenciária. Então os seus desembargadores, e a equipe desses desembargadores, né? Do gabinete, os analistas, técnicos, assessores, são especializados em matéria previdenciária. Que bom que fosse assim, porque as turmas são especializadas. Olha só como é que são as coisas. Em direito previdenciário, em direito da propriedade industrial e em direito penal. Na minha cabeça, desde que eu entrei na procuradoria e comecei a atuar aqui no Rio de Janeiro, isso nunca fez muito sentido na minha cabeça. Como é que pode, né? Na hora, o regimento interno do TRF previu que as turmas que julgam direito previdenciário também vão julgar propriedade industrial e penal. Caramba! Sei lá. Eu tenho uma certa implicância com isso, porque penso eu, e aí existem razões para ser assim, né? Escassez de recursos, escassez de material humano, de material logístico, enfim. Lógico que o regimento interno do TRF teve a sua razão de ser, e eu não sou nada nem ninguém para fazer uma crítica às pessoas. Não, é a estrutura mesmo. Parece que isso abre espaço para um prejuízo técnico ou para uma especialização, um aprimoramento que a especialização poderia trazer para o julgamento dessas matérias, da matéria previdenciária em especial. Pois bem, então disse que existem vários abusos de vários perfis diferentes, por diferentes causas, e aí vamos abordar algumas questões importantes que se colocam nesse turbilhão de demandas judiciais que envolvem a matéria previdenciária. Uma das principais questões que eu quero abordar com vocês é a questão relacionada à exigência de prévio requerimento administrativo para viabilizar uma postulação judicial em matéria previdenciária. O que eu estou querendo dizer com isso? Por muito tempo mesmo, houve uma grande controvérsia, uma enorme controvérsia em torno da seguinte questão. Será que o segurado pode, que é titular de um direito subjetivo, ele se entende titular do direito à aposentadoria programada, por exemplo. Então, esse aqui é o João, e ele pensa assim, eu sou titular do direito à aposentadoria. Por muito tempo, houve uma seguinte dúvida, uma seguinte controvérsia. Será que ele precisa apresentar um requerimento administrativo perante o INSS para o reconhecimento do seu direito e, portanto, o pagamento do benefício? Ou, entendendo ele que já é titular do direito, que ele já faz jus às prestações e que ele já é credor do valor referente ao benefício, será que ele pode veicular a sua pretensão diretamente na esfera do Poder Judiciário? Será que ele pode deduzir diretamente uma pretensão judicial para o reconhecimento do seu direito e, portanto, para a condenação do INSS ao pagamento das prestações devidas? Bom,
muita gente esgrimiu o argumento de que, ó, ninguém pode impedir uma pessoa de ajuizar uma demanda judicial. A Constituição assegura, né, o princípio da inafastabilidade da jurisdição asseguraria o direito do sujeito a apresentar ao Poder Judiciário uma determinada demanda. Então, essa é uma primeira visão. Fundada no princípio da inafastabilidade, a parte da doutrina defendeu, durante muito tempo, que é opção do segurado, ou seria opção do segurado, apresentar sua demanda diretamente ao Poder Judiciário. Mas que mal tem isso, Igor? Que está ficando louco? Você quer impedir alguém de propor ação? Você quer censurar o acesso à justiça, doutor Igor? Não é isso, amigo. Abre seu coração. É porque eu aprendi em processo civil que, para o exercício do direito de ação ser regularmente exercido, eu preciso, eu aprendi na minha época assim, demonstrar legitimidade das partes, interesse processual, e na minha época ainda tinha que apresentar, como eu aprendi originalmente, a possibilidade jurídica do pedido. Com o CPC de 2015, a possibilidade jurídica do pedido, segundo a doutrina majoritária, foi transportada para uma questão de mérito. Isso não é para se discutir como condição da ação. Tudo bem, mas o interesse de agir continua lá. Então tem que... Eu já falei isso para vocês, eu fui aluno de Afrânio Silva Jardim, cara. Então, eu tive esse privilégio. Embora professor de processo penal, mas um gênio do processo. E aí, o que a gente tem que discutir quando fala de interesse processual? Necessidade da demanda e utilidade da demanda. Ah, o Dinamarco tem lá a trilogia, tem... Lógico, existem versões e subversões dessa história, dessa questão. É uma questão de TGP. Fato é que, em qualquer linha doutrinária, em qualquer versão ou corrente doutrinária, ninguém discute que, para o direito de ação ser regularmente exercido, o autor, o proponente da ação, o demandante, tem que demonstrar ao juízo a necessidade da tutela jurisdicional. Ora, se o segurado, se o autor, se o indivíduo nunca apresentou um requerimento administrativo perante o INSS, o que tornou necessário o ajuizamento da ação judicial? Houve resistência do INSS? Não. Houve negativa do INSS ou recusa ao reconhecimento do direito? Não. O INSS nem sabe do interesse desse sujeito na via administrativa. Nem sabe. Então, o que a Constituição... Vamos falar de inafastabilidade? O que a Constituição assegura? Acesso à prestação jurisdicional quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito. Houve lesão a direito? O INSS nem foi provocado ainda na via administrativa. Antes de chegar à solução, porque isso foi apreciado pelo Supremo. Antes de chegar a essa solução pelo Supremo, os tribunais, na grande maioria, estão se curvando. Eu lembro que muitas vezes chegava uma demanda inédita, uma demanda judicial, aí eu era citado, né, como procurador federal, e aí eu ia contestar. Aí eu abri uma preliminar. Questões preliminares. Questão preliminar 1. Ausência de interesse de agir. Aí eu explicava, olha, o autor dessa ação, o senhor João da Silva aqui, ele nunca formulou um requerimento administrativo perante o INSS. O INSS nem sabia que ele tem essa pretensão de receber uma aposentadoria. Portanto, é completamente desnecessária essa demanda judicial. Então, por favor, seu juiz, extinga o mérito sem resolução do mérito. Extinga o processo, desculpa, sem resolução do mérito. Nem precisa perder tempo analisando o mérito. Extingue, porque não é necessário esse conflito jurisdicional, essa lide jurisdicional. Bom, como eu não sabia qual era a corrente do juiz,
eu colocava essa preliminar na contestação, eu ficava na dúvida. Cara, e se o juiz ultrapassar minha preliminar e resolver analisar o mérito? Vou ficar vendido se eu não falar nada. Então eu abri um capítulo do mérito da causa. Aí eu falava, o João está enganado. O João não tem 35 anos de contribuição ainda não. Ele tem 33 anos e 6 meses. Ele tem que trabalhar mais 1 ano e meio, seu juiz. Aí eu falava do mérito. Aí o que o juiz respondia na sentença? Olha, realmente o Joãozinho, lá o autor, nunca apresentou um requerimento administrativo prévio. Mas, como o INSS contestou a ação judicial, dou por suprido o requisito processual do interesse de agir. Mas peraí, seu juiz, eu sempre embarguei de declaração. Mas peraí, seu juiz, eu aprendi em processo civil que o réu na contestação tem que apresentar todos os argumentos que ele considera pertinentes à defesa dos seus interesses, ainda que conflitantes entre si. Tem autores que chamam esse princípio de princípio da eventualidade ou da integridade da defesa, da integralidade da defesa. Enfim, não interessa como você chama, eu aprendi com o princípio da eventualidade, que é assim, a contestação em tópicos. Eu apresento o primeiro e digo, não é eventualidade não acolher o primeiro argumento, seu juiz, leia o segundo. Se não acolhido o segundo, leia o terceiro. E eu vou fazendo uma lista de argumentos. Como é que você vai dizer não? Dou por suprido o requisito do interesse processual, porque na esfera judicial o INSS falou do mérito. Eu falei porque existe uma disposição do CPC que me compele. Se você quer dizer algo em sua defesa, diga na contestação, ainda que os argumentos que você embutir na contestação sejam conflitantes entre si. Enfim. Então essa questão era uma questão assim, borbulhante, de tão polêmica. Chegou ao Supremo. Afinal de contas, tem questão constitucional envolvida, que é a interpretação e o alcance lá daquele inciso do artigo 5º da Constituição que fala sobre a inafastabilidade da jurisdição. E aí o que começou a acontecer? Aí o que aconteceu no julgamento desse recurso extraordinário para o Supremo? O Supremo entendeu que a demanda judicial só é legítima, só é viável sob o ângulo processual se o autor da ação comprovar prévio requerimento administrativo para suprir a exigência processual da necessidade da demanda. Então, é um caminho a ser percorrido. O segurado, primeiro, protocola o requerimento administrativo e aguarda a decisão administrativa do INSS. E aí ele vai ter, como a gente viu na última aula, no último vídeo, os recursos administrativos que ele, se ele quiser manejar, ele pode interpor esses recursos administrativos. Não concordando com a decisão administrativa, aí sim, ele vai à demanda judicial. Aí se você me perguntar, Igor, mas o processo administrativo tem demorado muito, e tem mesmo. Quem fizer essa objeção tem toda a razão. Tem demorado muito a tramitação dos processos administrativos. Bom, e aí? E aí o Supremo também cuidou disso. Na hipótese de retardo injustificado na resposta ao requerimento administrativo, o segurado pode ir à via judicial. Então, não faz sentido, né, o segurado protocola o requerimento administrativo. O INSS fica lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem dar uma resposta conclusiva, se concede ou não concede o benefício. Meu amigo, vai me desculpar, mas a rigor a gente já conversou. A maioria dos autores entende que a duração do processo administrativo, à luz da IN 77, deveria durar no máximo 45 dias. Então, uma demora de 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não se justifica. A não ser assim, excepcionalmente, com uma sequência muito fora do comum de exigências, de vai e volta, de diligências externas. Mas, enfim, não é normal que isso aconteça. Tá? E aí o que começou a acontecer? Olha a malandragem do mal. Bom, aí o Supremo bateu o martelo. Antes de buscar o judiciário, o segurado tem que
fazer o requerimento administrativo. Aí você me pergunta, por que antes da decisão do Supremo, por que as pessoas insistiam tanto em ir direto para o judiciário? Pensa comigo, quando a demanda é judicial, primeira vantagem, depois que a decisão judicial se torna definitiva, né, com o trânsito julgado, ela em tese fica imodificável, então ela tende a ser mais segura. Segundo ponto, se eu obtenho uma condenação judicial e essa condenação envolve o pagamento de quantia certa em dinheiro, eu certamente vou obter honorários advocatícios. O requerimento administrativo não propicia honorários advocatícios sucumbenciais para um advogado. Na esfera judicial, o CPC dá respaldo. Então, ressalvados os juizados especiais federais, é um sistema à parte. No primeiro grau, no juizado especial federal, não há condenação em honorários sucumbenciais, mas é uma exceção. De resto, no processo em geral, no processo judicial em geral, a gente trabalha com a ideia de sucumbência e os seus consecutários, especialmente com os honorários advocatícios. A gente tem que falar o português bem claro. Aí o que está começando a acontecer? Uma onda assim abjeta. O segurado e seu advogado pensam assim, o Supremo então disse que tem que fazer o requerimento administrativo, né? Então tá bom, vou fazer o seguinte, vou lá entrar no 135 ou no meu INSS, vou fazer um requerimento administrativo lá qualquer, preencher um formulário dizendo que eu quero aposentadoria, mas não vou juntar documento nenhum. Já sei que o INSS vai indeferir mesmo, então só vou fazer isso pro forma, para poder depois entrar com a minha ação judicial. Primeiro, esse comportamento é abusivo. Viola o dever de lealdade e boa-fé entre as partes no processo administrativo. Lei 9784. É um comportamento desleal. E é o que a doutrina agora está chamando de indeferimento forçado. Olha, se você não instrui o seu requerimento administrativo, você força o INSS a ele dizer não. Ele não vai ter meios materiais de análise correta do seu requerimento. Então, a briga agora é assim. Né? Eu recebo muitas demandas desse tipo. Segurado, protocolo e requerimento administrativo de concessão de aposentadoria programada. Não junta um documento. Junta nem carteira de trabalho. Diz assim, INSS, resolve com o que está no CNIS aí. Aí chega na via judicial, esse mesmo autor diz assim, INSS indeferiu minha aposentadoria. Eu tenho direito a me aposentar. Está aqui minha carteira de trabalho, cheia de vínculo que não estava no CNIS. Então aqui meus PPPs, que ele não apresentou na via administrativa, e juntando tudo eu tenho 48 anos de contribuição. Mas peraí, o INSS nunca tinha visto esse PPP na vida, amigo. O ineditismo da demanda judicial continua. E você, indiretamente, está violando a decisão que o Supremo proferiu no recurso extraordinário 631/240. Então essa é a questão do momento. A questão do indeferimento forçado ou do abuso do direito de litigar em matéria previdenciária. Vou parar esse vídeo aqui. No próximo eu volto falando de prescrição e decadência no direito previdenciário. Já volto, só um minutinho.